Ó, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Ó, fica conosco, Jesus. Ó, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem. Iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1º de maio, um novo mês tem início, o mês de Maria. Mês de celebrarmos nossa mãe com muita devoção. E neste primeiro dia, nós somos chamados a contemplar São José, o operário, o esposo da Virgem Maria, o pai de Jesus, esse homem trabalhador. E para nós que estamos nestes dias refletindo sobre a oração, encontramos aí um homem orante, um homem do silêncio, um homem da escuta, o homem da contemplação, mas também o homem do trabalho, do vigor, o homem que não desanima, o homem da luta. Muitas tradições religiosas, muitas espiritualidades falam muito da oração e do trabalho. É o lema dos beneditinos, orat et labora. Mas também para nós franciscanos, São Francisco escreve inúmeros textos falando da importância do trabalho, o trabalho que vem associado à oração, a esse permanente estado de oração, viver como pessoas orantes, trabalhar orando, trabalhar em comunhão com Deus, trabalhar em comunhão com seu projeto de amor. Que nós possamos hoje refletir então sobre São José Operário, sobre a dignidade do trabalho e unirmos a todos os trabalhadores por vida digna, por respeito e pedindo também ao Senhor por tantos homens e mulheres que estão desempregados, que não encontram dignidade, aqueles que vivem sob o trabalho pesado, trabalho escravo, trabalho que não lhes traz dignidade. Que o Senhor dê a todos a graça de poder viver a dignidade do trabalho numa vida sã, numa vida alegre, numa vida cheia de saúde e de paz. Façamos então a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade,
louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus hoje nos apresenta a figura de José. José que é modelo de pessoa orante e pessoa trabalhadora. Que São José interceda por todos nós. Ouçamos a palavra de Deus. São José, tão humano e presente, no trabalho fazia oração, é na igreja modelo de vida, protetor, incentivo ao cristão. São José, tão humano e presente, no trabalho fazia oração, é na igreja modelo de vida, protetor, incentivo ao cristão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la, sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho e José deu a ele o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, neste primeiro dia de maio, somos chamados a olhar para São José e com o título de São José Operário. O Papa Francisco, em janeiro de 2022, dedicou uma série de catequeses a São José. Uma delas, ele fala de São José, o carpinteiro. Nós hoje, então, somos convidados a pensar a relação do trabalho e da oração. Fazer tudo em espírito de oração. Ter um espírito orante, um espírito de trabalho. Muitas tradições religiosas, como a tradição beneditina, colocam peso nessas duas formas de testemunhar o Evangelho: orar e trabalhar. A oração e o trabalho caminham juntas. Os evangelistas Mateus e Marcos definem José como carpinteiro ou marceneiro. Esta palavra muitas vezes nos remete à atividade do carpinteiro e do marceneiro hoje, mas na Palestina, o carpinteiro ou marceneiro fazia tantos trabalhos, tantos artesanais, como de construção de casas que eram feitas em madeiras, pedra, barro. Era um trabalho pesado, um trabalho difícil que esses carpinteiros faziam e que não lhes rendia muito dinheiro. Por isso, quando vão ao templo, Maria e José apresentam apenas 2 pombinhos, que era o que prescrevia a lei para os pobres.
Assim Jesus cresceu e aprendeu o ofício do Pai. O filho do carpinteiro, como nós ouvimos no Evangelho segundo Lucas. Era o filho do carpinteiro, mas falava com os doutores da lei. Jesus nos convida então a pensar, assumindo o lugar do trabalhador pobre, do trabalhador humilde, a pensar nos trabalhadores do mundo, especialmente naqueles que trabalham arduamente em minas, em certas fábricas, aqueles que são explorados com salários injustos, aqueles que são explorados em situações análogas à escravidão. Hoje, neste Dia do Trabalhador, somos convidados a pensar nesses que sofrem sob o peso de um trabalho injusto, um trabalho pesado, um trabalho que não lhes traz dignidade. Pensemos também nas pobres crianças que vasculham lixeiras em procura de um alimento, irmãos e irmãs que trabalham de forma indigna. Isso acontece em várias partes do mundo, está bem perto de nós. Como que tanta gente vive do trabalho injusto? Há aqueles também que trabalham um trabalho desonesto, e nós somos chamados hoje a rezar para que façam do trabalho fonte de dignidade para si e para os outros. O Papa, na sua catequese, pensa naqueles que se sentem feridos na própria dignidade porque não conseguem encontrar um emprego, voltam para casa. Encontraste alguma coisa? Nada, nada. Passei na Cáritas e trouxe o pão. O que dá dignidade não é levar o pão para casa. Podes recebê-lo na Cáritas. Não, isso não dá dignidade, diz o Papa. O que dá dignidade é ganhar o pão. E se não dermos ao nosso povo, aos nossos homens e mulheres, a capacidade de ganhar o pão, é uma injustiça social naquele lugar, naquela nação, naquele continente. Os governantes devem dar a todos a possibilidade de ganhar o pão, porque esse ganho lhes dá dignidade. O trabalho é uma unção de dignidade, e isto é importante. Muitos jovens, muitas mães, vivem o drama de não ter um emprego que lhes permita viver serenamente. Vivem um dia de cada vez. E muitas vezes a procura de uma ocupação torna-se tão dramática que são levados ao ponto de perderem toda a esperança e desejo de viver. Nestes tempos, encontramos muitas pessoas que vivem desempregadas. Que nós possamos pedir, então, por todos esses homens e mulheres desesperados que não conseguem encontrar o trabalho. É bom pensar que o próprio Jesus trabalhou e aprendeu esta arte com São José. Hoje devemos perguntar-nos o que podemos fazer para recuperar o valor do trabalho e que contribuição podemos, como igreja, oferecer para que ele possa ser resgatado da lógica do mero lucro e possa ser experimentado como direito e dever fundamental da pessoa, que exprime e incrementa a sua dignidade. Que nós possamos pedir a São José essa graça de sermos pessoas orantes e trabalhadoras. Orar e trabalhar, seja essa a balança onde a nossa vida se coloca. A oração e o trabalho, um trabalho orante, uma oração operosa. Dirijamos então a São José uma oração pedindo que ele interceda por todos nós, que ele seja de fato inspiração para todos os que trabalham. Que São José nos abençoe, nos inspire a nunca desanimarmos, mas cada vez mais buscar a dignidade. Que o trabalho seja para nós, de fato, caminho de dignidade. Que nossos irmãos e irmãs possam sentir, de fato, que a vida vale a pena quando há dignidade, quando há partilha, quando as pessoas podem, com o suor do seu rosto, ganhar o pão merecido. Que Deus os abençoe. Olá, comunidade de fé, paz e bem. Nós queremos saudar todas as trabalhadoras, todos os trabalhadores neste 1º de maio, Dia do Trabalho. Dia de São José Operário, patrono dos artesãos e das artesãs. Os carpinteiros, as carpinteiras, esse ofício que quase não existe mais. São José é um carpinteiro.
Alguns historiadores contam que ele fazia serviços gerais. Era aquele trabalhador que entendia de muitas coisas, né? Isso é muito importante. Se torna então um padroeiro do trabalho. Ensinou o próprio Jesus esses ofícios, né? Do trabalho. E é muito interessante a gente trazer nesse 1º de maio essa reflexão, São José, homem de fé, de oração, de espiritualidade, que nós possamos fazer do nosso trabalho também um momento de espiritualidade, de oração. Na cultura popular tem o canto de capina, o povo trabalha cantando, né? Enquanto está cortando a cana, enquanto está pilando, né, o pilão, enquanto está moendo o café, enquanto está colhendo o café, o povo trabalha cantando, né? Porque o canto e o trabalho, ele nos aproxima dessa divindade maior que é o nosso Deus. Deus também trabalhou. Este mundo foi construído pelas mãos de um ser divino, de um ser espiritual. Que São José interceda por todos nós nesse 1º de maio, alimentando a nossa fé, a nossa esperança em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Paz e bem. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador. Chegamos assim ao final da nossa reflexão. Que nós possamos cada vez mais nos inspirar em São José Operário, buscando construir um mundo digno, um mundo verdadeiro, onde as pessoas possam ser respeitadas, onde haja mais amor, onde todo trabalhador seja respeitado. Dirijamos a São José, então, uma oração. Ó São José, padroeiro da Igreja, vós que ao lado do Verbo encarnado trabalhastes todos os dias para ganhar o pão, tirando dele a força para viver e labutar. Vós que experimentastes a ansiedade do amanhã, a amargura da pobreza, a precariedade do trabalho. Vós que irradiais hoje o exemplo da vossa figura, humilde perante os homens, mas grandíssima diante de Deus. Protegei os trabalhadores e trabalhadoras na sua dura existência cotidiana, defendendo-os do desânimo, da revolta negadora, bem como das tentações do hedonismo, e preservai a paz no mundo, aquela paz que por si só pode garantir o desenvolvimento dos povos. Amém. Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, pela intercessão de São José, o operário, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Que ninguém seja excluído do trabalho. Que ninguém seja excluído do trabalho.